tema de hoje é o que você pensa do outro. Olha que tema interessante. Olha só, Ana Rafaele, que coisa maluca. O que você pensa das pessoas? O que você sabe, o saber que você tem sobre uma pessoa específica é o suficiente para a gente dizer quem é essa pessoa? Para você poder me dizer quem é de verdade essa pessoa? Então a gente vai estar falando disso. Esse tema eu achei... Por que a gente resolveu falar disso, né? Então existem muitas demandas, né, de se relacionar com o outro, né? Maneiras de se relacionar com o outro, as formas como a gente compreende, né, o outro, de que maneira a gente está entendendo aquele movimento. E na maioria das vezes a gente tem uma ideia distorcida do que o outro está fazendo, simplesmente porque o outro é o outro e eu sou eu, né? Então facilmente a gente se engana com o movimento do outro. Então é muito legal poder checar isso, né? A gente tem uma iniciativa, né, de a gente criar um novo formato, um novo olhar, né? Um momento de a gente poder ver as coisas e conviver melhor com as pessoas. As pessoas, a gente tem uma ideia de que a pessoa é aquilo que a gente vê, somente aquilo. A gente vê aquele recorte da pessoa, isso numa experiência afetiva bacana, com uma experiência afetiva aversiva, né? Uma experiência esquisita e ruim. Então imaginem vocês que vocês estão assim num ônibus, num meio de transporte, num trem, enfim, num meio de transporte coletivo, e tem várias pessoas dentro desse transporte. Esse transporte está muito cheio de gente, ele está lotado de pessoas, com pacotes, crianças, enfim. As pessoas estão transitando, né, nessa mobilidade urbana aí, dentro de um movimento caótico, e aí alguém tropeça em você, alguém esbarra em você, né? Rapidamente, né, 99%, tem algumas pessoas que não, mas vamos colocar assim, 98% das pessoas vai rapidamente olhar para a pessoa, vai pedir desculpa, a outra vai acolher aquilo porque ela considera que tem um contexto dentro daquele ônibus, de pacotes, de criança, de cansaço, de um calor, de uma pressa, né, o próprio o ambiente ali, né, de muitos ruídos e tudo mais. Então é fácil a gente perdoar a pessoa, a gente diz, não, ok, tudo bem, né, mesmo que foi um pisão no pé e etc, né. Então, o que eu quero dizer é que existem causas e condições ali dentro daquele ônibus que eu vejo imediatamente, eu faço o link muito rápido, porque eu tenho uma atenção da onde eu tô, que eu considero que aquele empurrão não foi proposital, né? Aquele empurrão, ele está intimamente ligado e atrelado à quantidade de pessoas e seus pacotes e o que eles estão vivenciando dentro daquele ônibus e que fez ter aquele ato, ok? Bacana. Só que quando a gente está interagindo com as pessoas e a gente tem algum ambiente de sofrimento, alguém fala alguma coisa que não é legal, alguém faz algum movimento que mexe diretamente nos valores do nosso ego, a gente acha que é de propósito. E aí a grande questão é o seguinte, todos nós estamos sujeitos a causas e condições. Então esse outro, né, que tá ali me agredindo, ele tá falando de um lugar, ele também fala de um mundo de causas e condições, só que a gente não vê, porque a gente tem uma dificuldade, na verdade me parece que é uma limitação mesmo, de olhar e perceber que esse outro, ele tá inserido num contexto, né? Quando a gente começa a fazer esse movimento, quando a gente começa a ter esse movimento de atenção, a gente fala assim, pera lá, diante da vida que esse sujeito tem, ou que essa sujeita tem, diante disso que ela passa, é natural que ela haja desse jeito. Por que eu tô achando que isso é comigo? Que isso é para me prejudicar? Na grande maioria das vezes, aquele movimento, que é um movimento sempre reativo do mundo, ou do que eu estou vivenciando, é muito mais meu do que do outro, como o Luiz está vendo. E aquilo que eu vejo como um movimento que está ali me ferindo, que está causando um desconforto muito grande para mim, tem a ver com esse não olhar. Então a gente costuma dizer que uma pessoa desatenta, que está andando numa floresta, é muito fácil ela ser cortada por um galho, um bicho picar, porque ela está desatenta. Ela está olhando, né,
para um movimento, mas ela não está olhando para o ambiente, ela não está olhando para o contexto. Então a live de hoje é para a gente ampliar um pouco o olhar. Será que tudo que você sabe do outro é suficiente para dizer quem o outro é? Então, quando o outro se apresenta num movimento extremamente aversivo, para mim, eu consigo recortar aquilo e dizer o outro é isso e só isso? Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar. E o que é que significa isso? Né? No frigir dos ovos, o que é que significa isso? Quando eu amplio esse olhar e vejo que assim como eu tenho os meus momentos difíceis e estou submetido a causas e condições do meu ambiente, do ambiente aonde eu estou, do ambiente aonde eu me relaciono, o outro também. Então é natural esses desencontros, é natural que a gente vá passando por situações onde a gente seja tocado por aquilo vem muito forte e eu rapidamente preciso achar um culpado. Eu rapidamente preciso atribuir a culpa a alguém, eu tenho que ter um nome para isso, né? E aí eu direciono toda a minha energia para essa pessoa, né? Então a ideia, né, da live de hoje é para a gente pensar, a gente sempre acha que existe um movimento deliberado, um movimento intencional, um movimento proposital no movimento do outro. E a gente esquece que o outro, assim como nós, estamos submetidos a causas e condições desse ambiente, né? Então eu queria que a gente fosse pensando sobre isso, um ponto de interrogação assim na nossa mente, né? Causando uma dúvida, né? Será que essas certezas, né, que eu tenho, que são internas, que é do meu mundo interno, eu posso direcionar para o mundo do outro? Então a gente já foi falando disso um pouquinho, a gente deu o exemplo do ônibus, né? Que quando alguém esbarra na gente no ônibus, é natural que a gente perdoe essa pessoa, porque a gente percebe que existem causas e condições naquele ônibus que cria uma forma de que aquilo aconteça, que aquele empurrão, que aquela pisada no pé tem um motivo para estar acontecendo, né? Porque o ônibus está cheio, porque tem muita gente, porque as pessoas estão com pacotes, porque tem criança, porque tem velhos, porque tem todo um movimento, tem todo um contexto ali que pressupõe esse desnível aí, né, de equilíbrio dentro de um ônibus, né, de um transporte público, seja um metrô, alguma coisa, né? Só que no cotidiano, quando alguém esbarra na gente, e esbarra na gente no aspecto psicológico, inclusive, quando alguém fala pra gente que tá aí alguma coisa que nos afeta intimamente, que a gente diz assim, poxa, ele tocou na minha ferida, né? Então, quando ele faz isso, a gente acha imediatamente que ele fez propositalmente, ele fez de forma deliberada, ele fez intencionalmente para que a gente se magoasse. E a gente não amplia para olhar qual é o contexto daquele sujeito. E sujeito, quando eu digo, é isso, que tanto eu quanto ele estamos sujeitos a causas e condições. Então é importante a gente olhar que existe uma dependência de coisas aí, importantíssima a gente considerar quando a gente se relaciona com o outro. Quando eu olho para o outro, eu tenho um mapa de mundo, né? Só que esse mapa de mundo, né, ele vira território, porque eu tenho uma tendência a ficar nas minhas crenças, na minha cultura, e é a partir delas que eu vou entendendo esse mundo, eu vou compreendendo esse mundo, eu vou capturando esse mundo, né? Só que o outro, ele também tem o dele. O outro também tem as experiências, ele também fala de um lugar, ele também fala de uma outra situação. Então é muito importante a gente considerar isso. Quando a gente fala de um mundo, quando a gente fala de um movimento do outro, né, de cultura, de valores, né, de crenças, a gente está falando de uma história que vem antes da gente chegar na frente dessa pessoa. Então, às vezes uma pessoa muito agressiva, na grande maioria das vezes, ela está sendo reativa ao mundo vivido dela, ao espaço interno dela, aquilo que ela atribuiu às crenças e tal. Então ela tem um mundo, a gente olha para as pessoas e o que a gente compreende das pessoas é o nosso mundo interno. Tem a ver com a nossa compreensão de coisas, pessoas e objetos. Então, aquilo que eu sei do mundo tem a ver com a minha experiência com esse mundo. Logo, eu não posso pegar esse mapa e colocar em cima do mapa do outro como se fosse uma verdade. E ele passa a ser uma opinião, né? Então, vamos só cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui, né? Vamos ver aqui.
Olha, a Iane tá falando assim, né? Estão falando aqui que é a opinião de um amigo. Opinião de um amigo. Nossos pensamentos são contaminados, logo não é verdade. Não tô entendendo, a opinião de um amigo. Nossos pensamentos... Ah, estão falando aí do seu lado, né? Tá certo. Que nossos pensamentos são contaminados, logo não é verdade. Não é que não é verdade, é verdade. Quando você pensa, quando você vê, é uma verdade. Mas é uma verdade a partir do teu mundo. E para o mundo do outro, a sua verdade passa a ser uma opinião, porque para ele não faz sentido, porque não é o mundo vivido dele. Então esse é o ponto. Quando a gente coloca alguma coisa, quando a gente se coloca enquanto opinião, a gente se coloca enquanto verdade. E aí a gente tem uma necessidade de moldagem. A gente precisa que o outro acolha a nossa verdade. E a nossa verdade está intimamente relacionada com a nossa experiência com aquilo. Então, a gente viu no cenário político, final do ano, nas eleições, né, uma imposição de verdades. Eu não quero entrar, vou pedir para vocês não entrarem nesse campo político, mas é só para a gente ver um movimento psíquico, né, de imposições de opiniões, como se fossem verdades. E uma intolerância, né, de uma indignação, de uma intolerância. E eu sou adepta do fulano porque a minha história de vida tem uma intimidade com a história de vida dele, tem uma familiaridade com a história de vida, então é natural que eu me veja ali, que eu me reconheça naquele movimento, né? É um movimento de pertencer mesmo, né? E do outro a mesma coisa. Então, quando a gente começa a entender que a nossa opinião sobre as coisas, sobre o outro, pode ser uma verdade para mim, mas para o outro será uma opinião, eu tenho já um movimento de respeito à diferença, que deixa de ser uma intolerância para ser um movimento de respeito à diferença. E eu não preciso me curvar à verdade do outro, mas eu também não preciso impor a minha verdade para o outro. Então esse é um ponto importante. Então, quando a gente fala desse mundo, quando a gente começa a falar, por exemplo, o tema de hoje, né? O que você pensa do outro é o suficiente para dizer o que o outro é como se fosse um reducionismo, é como se a gente pegasse o nosso território, como se a gente pegasse o nosso território nosso mapa, né? De território e montasse em cima de todas as pessoas que a gente se relaciona. E a gente ficasse indignado da pessoa não sentir do jeito que a gente sente, da pessoa não ser tocada da forma que a gente é tocado, da pessoa não compreender como a gente compreende, né? Então é esse o movimento. Então é claro que tem muitas coisas do outro que eu não sei. Na verdade, eu sei uma minoria de coisas sobre o outro, né? Então, por exemplo, quando você olha a sua mãe, você tem esse olhar daqui para ela, eu vejo a minha mãe. Mas o meu pai, quando olha para minha mãe, ele vê a mulher. A minha tia, quando olha para minha mãe, vê a irmã. O chefe da minha mãe, quando olha para minha mãe, vê a colaboradora. O professor da minha mãe, quando vê a minha mãe, vê a aluna. Esse é o recorte. Mas isso não é o suficiente para dizer o que a minha mãe é. Ela é tudo isso, mas não é só isso. Existem recortes, a gente tem que olhar para esse movimento, né? Então, quando eu olho para o meu marido, meu companheiro, meu esposo, minha companheira, minha mulher, quando eu olho para aquela pessoa, ela é muito mais do que aquela função. Ela tem uma história, né, que sustenta toda a ação dela no mundo. Nos relacionamentos, o que a gente faz? A gente tenta se encaixar. É legal a gente aprender com a diferença e não criar uma aversão. Se é diferente, logo eu rejeito, né? E aí o outro ele precisa se moldar para se relacionar com você, porque você só aceita aquilo que é igual. E aí sempre vai ter alguém que vai estar sofrendo muito. Isso numa relação afetiva, numa relação de trabalho, uma relação corporativa, numa relação de amizade. Então, eu canso de ver situações onde as pessoas elas têm amizades, mas sempre é o que a amiga quer. A gente só faz o que ela quer. Não, porque se não fizer ela fica chateada e é melhor, a gente vai e tal. Então é esse movimento de troca, de crescimento. Não, a gente vai fazer isso, mas amanhã a gente vai fazer isso. Aí a pessoa fala assim, não, mas a minha amiga faz assim, mas por que você permite? Aí de novo é a live passada, né, que é o ganho psíquico. O que eu ganho com isso? O que eu tô querendo com isso, né? Esse é o ponto, né? A gente não considera, porque a gente olha para o mundo e é natural isso, tá? Só que é um movimento que traz sofrimento.
pode não trazer imediatamente para você, porque quando o outro se submete ao seu mundo, né, é um movimento de aculturação, né, você vem e toma o mundo dele como o seu, né, você vem e fala assim, não vai ser assim, não é isso que se fazem nas guerras, né? Nas guerras, a primeira coisa que é detonado numa cidade são as bibliotecas, as universidades, né, que é o mapa de mundo, né, é a ideologia daquele local, né? Então, quando alguém se submete na sua ideologia, quando ela abafa aquilo para poder se corresponder com o outro, para poder sanar as expectativas do outro, para poder, na tentativa de preencher a falta do outro, para ela ser importante, vai chegar um momento que ela vai precisar subir. E vai ficar cansativo, e aí geram vários movimentos de frustração, vários momentos de cobrança. Eu fiz isso por você, eu deixei de estudar para cuidar de você, eu não fui viajar para ficar com você. E a gente vai endividando as nossas relações. Eu fiz tantas horas extras sem receber nada, e agora promoveram uma outra pessoa, né? Então a gente tem ações muito nesse nosso mundo e tudo bem. O grande problema é a gente pegar esse mundo e colocar na ação do outro, criando uma expectativa assim, né, batendo o dedinho de que o outro vai fazer exatamente aquilo que a gente imagina. E a probabilidade disso acontecer é 0. Quando acontece é uma sorte, assim. Porque, entendeu? Então a gente até falou na semana passada, na live passada, que a ideia que a gente tem de um dia perfeito ou de um relacionamento perfeito é quando tudo aquilo que eu imagino, o outro corresponde. Então, quando eu crio essa expectativa, um relacionamento perfeito é quando tudo aquilo que eu penso, que eu espero, ele me dá. E aí eu sou muito feliz, né? Então, a probabilidade disso acontecer com uma constância pode acontecer naquele dia, né, que o companheiro, que o chefe, que a turma de trabalho faz uma surpresa para você, que os filhos levam café da manhã na cama, que a empregada chega mais cedo para fazer o seu café da manhã, né, a nossa colaboradora do lar, né, ela chega ali mais cedo porque ela tá ali retribuindo aquele carinho, aquele respeito, né, pela pessoa que tá ali, que elas estão trabalhando e construindo, né, cuidando da família juntos e tal. Bacana, mas isso não há uma regularidade. As pessoas não sustentam isso porque elas têm os seus próprios mundos, né? Você tem o seu próprio movimento de ação no mundo. Então a gente tem essa coisa de manter o nosso espaço, e porque tem um conforto, a gente busca esse conforto o tempo todo. Isso é bacana? É seguro? Causa sofrimento? Muito. Causa sofrimento para você e causa sofrimento para o outro. E uma outra coisa, um agravante assim maior ainda. A gente começa a vivenciar relacionamentos de muito sofrimento e de mentira. Porque onde tem alguém muito feliz, tem alguém muito triste. Né? Onde tem alguém muito luminoso, tem alguém que está muito abafado. Nos relacionamentos isso acontece bastante. Tem amigos que são assim. Né? Às vezes tem amigos que sentam numa mesa de um restaurante e eles tomam conta ali da situação, né? Mas ele é muito expansivo, ele é muito isso, ele é muito aquilo e tal, então deixa ele. E aí você vai se escondendo atrás desse amigo, dessa amiga, desse amigo, desse marido, filho até, vai se escondendo atrás, né? Então deixa ele. Só que não tem problema isso. Ele tá, né? Ele é expansivo, ele vai, é legal pra ele também. Você não quer ir também, fica atrás dele e tal. O problema é que chega um dia, cai a ficha, aí você vai jogar na cara desse amigo, dessa amiga. Quantas e quantas vezes eu não fiquei quieta, a gente foi viajar, eu nunca disse nada, você que escolheu os destinos, você quem fez tudo, eu nunca falei nada. Endividou a companheira, o companheiro, o amigo, a amiga, o familiar, o pai, a mãe, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o peso é muito grande. Então, às vezes a gente diz, você tá fazendo por que isso, então? Eu tô fazendo para beneficiar, né? Você tá fazendo por você ou por ele? Não, tô fazendo por ele, então pare de fazer, faça por você. Assuma isso é por você tá fazendo porque você quer. Patrícia, mas as pessoas são beneficiadas com isso. Claro, que bom, mas faça por você, para depois você não cobrar, para você não criar uma dívida do seu movimento de ação no mundo, né? Então esse outro é o outro que a gente precisa considerar, é aquele que está descolado da gente, né? Quando a gente começa a se olhar e começa a ver que somos complexos, que tem coisas que nem nós entendemos,
que tem coisas que são difíceis até pra gente compreender no nosso movimento. Quando a gente começa a fazer um trabalho introspectivo, quando a gente começa realmente a lidar com os nossos sintomas, quando a gente não quer mais fazer vista grossa, você não, eu quero realmente entender como é isso, você começa, o outro, ele começa a surgir na sua frente, assim, ó. Ele vai aparecendo assim, ó, vai aparecendo. Você fala assim, nossa, como ele é diferente. Caramba, ele fala isso. Nossa, eu nunca imaginei que você pensava isso. Nossa, eu nunca imaginei que ele poderia ter me dito isso um dia. Nossa, teve um dia que ele estava tão amoroso comigo, eu nunca imaginei que ele poderia me dizer isso, ou ela poderia ter me dito isso. Porque a gente está tão envolvido no nosso mundo e tudo que a gente sabe do mundo é o suficiente, e não é. Então esse é um movimento não é uma humildade, não é isso, sabe? Mas é um movimento de interesse pelo outro, interesse pelo mundo do outro, sabendo que eu tenho o meu. Quando você começa a respeitar o seu próprio mundo, né? Você começa a respeitar o mundo do outro. Aí você começa a estabelecer fronteiras, até aqui eu vou, até aqui não, né? Você vem até aqui, esse é meu espaço, né? Aquela frase clichê, né? Meu espaço termina onde começa o seu termina onde começa o meu. Tem alguns movimentos assim que a gente vai se familiarizando com isso. Então, território é o nosso, tá? Mapa é o todo. É quando eu considero os vários territórios que tem naquele mapa. Então, quando eu falo de Brasil, por exemplo, eu estou falando de um país com cultura, com credo, com religião, com etnias, com várias raças, né, se miscigenando, se misturando. Eu falo eu, por exemplo, sou filha de imigrantes, então eu falo desses imigrantes, eu falo desse lugar também. Quando eu chego com toda a minha ancestralidade. Olha que território forte que eu tenho. Por que eu acho que o outro não? Só eu. Por que eu acho que o outro não? Que o outro não tem nada disso, só eu. Só o que eu falo é uma verdade, né? Por mais coerente que seja essa verdade, quando você fala e insiste naquilo que você está falando, para o outro não faz sentido, porque ele não teve a mesma experiência que você teve com esse objeto. Ele não teve a mesma educação que você teve em relação a isso e aquilo. A pessoa é brasileira e casou com um austríaco. E aí quer que ele entenda algumas coisas típicas do nosso universo. Então, é mais complicado, né? Então, a gente vai. Por isso que às vezes a gente fala um pouquinho desse conceito de alma gêmea, né? Então, não quero retomar as lives passadas, mas a gente teve um aprendizado sobre isso, né? A alma gêmea não é se ela existe ou não existe, se é certo ou se é errado, não é dessa ordem moral, binária, né? Não é desse movimento, né? Ela é mesmo da sua história de vida, de crenças idealizadas, né? De buscar alguém que te compreenda, que te leia, que tenha uma profunda conexão com você. Então esse é um movimento interessantíssimo, né? Que muitas pessoas vão se encontrar nesse movimento, mas também tem um campo de idealização, né? E que tem consequências desse campo de idealização, né? Porque chega um determinado momento que a pessoa ela começa a surgir, ela começa a brotar, alguma coisa dá um start ali, alguma coisa movimenta ali, e a pessoa começa a se conectar com as coisas que ela realmente gosta, isso acontece muito em algumas idades, assim, que são ritos de passagem, né? Então, aos 40 anos, aos 50 anos, na aposentadoria. Então, quando a gente tem uma doença, quando uma separação, alguns ritos, quando a gente tem a perda de um filho, de um amigo querido, de um pai, são esses ritos de passagem que eles acabam dando um start em algumas coisas, né? Desencadeando esses movimentos de surgir. Você olhar e falar assim, o que eu tô fazendo? Que você entra numa vibe mais existencialista, você começa a questionar o que eu fiz até agora, por que eu me calei por tanto tempo, né? O que eu ganhei com isso? Aí você começa a ir se questionando, né? Então eu sinto isso também, que o parecido já é diferente, né? O parecido já é diferente. Então o outro ele é diferente, e é na diferença que a gente vai se constituindo aqui, né? Isso é muito importante, né? Bem legal. O que mais que eu queria falar para vocês, né? Eu acho que esse tema, ele é super bacana, porque
Por que eu resolvi falar? Para tentar ampliar de alguma maneira o olhar sobre essas coisas, né? Porque no dia a dia com as pessoas a gente tem movimentos muito reativos. E a gente tem esse movimento reativo porque a gente não entra em contato com a nossa história. A gente não pega pra gente aquilo que realmente é da gente, né? Então, por exemplo, eu não me interesso pelas minhas manias, eu não me interesso pelos meus movimentos repetitivos, né? Eu simplesmente vou fazendo e vou atribuindo o meu desconforto, culpando o outro. Mas ele também é reativo, porque aquele seu movimento está startando, né? Essa palavra nem existe, é uma palavra que a gente usa aqui. Mas ele está desencadeando o movimento do outro, né? Quando você amplia, só de você imaginar, só de você considerar que o outro fala de um lugar e que esse lugar tem várias coisas que acontecem, tem várias crenças, tem um mundo todo. Quando você considera isso, porque você se vê ali no outro, você diz assim, caramba, se eu tenho o meu nível de dificuldade, por que o outro não vai ter? Parece que a pessoa é bonita, rica, inteligente, não tem problema. Eu não conheço ninguém que não tem problema. Todo mundo tem as suas questões. Eu trabalho muito com famílias, né? Nas famílias a gente vê as grandes incoerências, né? A gente vê movimentos de muita frustração, a gente vê grandes aprisionamentos, a gente vê medo, a gente vê muita coisa dentro do sistema familiar. E esse sistema familiar, ele é um sistema ligado a um sistema mais antigo, a um outro sistema, né? Então, é esses movimentos que a gente precisa estar olhando sempre, né? Então é isso, a gente quis ampliar realmente o movimento de vocês. Vamos abrir um pouquinho, se a gente falar um pouquinho de como é que está sendo, se modificou alguma coisa, se construiu algum saber sobre isso. Eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês acharam disso, quando a gente considera o outro, né? Como vai ficando, só de você pensar essa possibilidade de considerar o movimento do outro, que também está sujeito a causas e condições assim como você, não dá uma certa paz, assim, vai liberando um pouco o outro. E aí às vezes as pessoas me perguntam, não, mas eu tenho que perdoar fulano, eu não consigo perdoar fulano pelo que ele me fez, eu não consigo perdoar fulana, eu não aceito esse movimento dela, né? Isso aí é muito egóico, né? Porque a gente se fecha no nosso sentimento, porque ele é cômodo, isso não gera nenhum esforço mental, eu não tenho que me interessar por aquilo que o outro está sujeito, eu não preciso, eu só vejo o movimento reativo dele e que me ofendeu, e que me feriu e que tá ali mexendo comigo, né? Então, quando a gente amplia esse movimento, rapidamente você olha, você se interessa só um pouquinho. Então, por exemplo, você sabe de uma história de uma pessoa que chegou e falou alguma coisa muito agressiva pra você. Muito agressiva. Num dia, nada a ver, assim. Você fala, poxa, do nada essa pessoa chegou aqui e falou isso pra mim, né? E aí a gente já desenvolve uma aversão imediata pela pessoa. A gente já fica com raiva, a gente faz um recorte da pessoa e diz, essa pessoa é isso, ela é chata, ela é arrogante, ela faz isso e faz aquilo, né? A gente já cria essa ideia de mundo, de território dessa pessoa. Basta 2 horas, você vai conversando assim com as pessoas, e aí alguém diz assim, poxa, você viu o que aconteceu com fulano? Poxa, roubaram o carro dele ontem, ele chegou às 4 da manhã, teve que ir a pé, chegou em casa, a chave da casa dele estava no carro, não tinha como ele entrar na casa dele, quer dizer, ele passou a noite praticamente em claro, mas hoje ele chegou para trabalhar e ele tá super chateado, aí já muda um pouco, assim, né? Puxa, falei tão mal dele, e ele vivenciou coisas tão complicadas, né? E eu não falei nada, né? E eu fiquei, eu não pude ir ali acolher ele. Mas eu não sabia, mas agora eu sei. Agora que você sabe, então a questão agora eu tô jogando pra vocês. Agora que vocês sabem, né? Porque é o saber não sabido, né? A gente falou disso. Se fizer sentido essa nossa fala, aquilo que eu sei do outro é o suficiente ou é insuficiente para dizer quem o outro é, quando a gente atribui isso, quando a gente traz isso pra gente, né, quando a gente atribui isso ao nosso ego também, a gente apresenta isso para o nosso ego, que tem alguém além da gente também no mundo, e vários alguém, e vários territórios, e várias coisas. Quando eu entendo isso como um saber sobre mim mesmo, sobre o outro, eu não preciso mais perdoar, vai ficando mais fácil. Eu não tenho mais que ter essa noção de perdão.
né? Porque essa noção de perdão parece que eu sou muito importante, que eu tenho que perdoar. O outro é como é. E você é como é também. A questão é que causa sofrimento, que muitas das vezes a gente está vivenciando situações que poderia estar vivendo intimamente e infinitamente melhor e não consegue. Porque eu tô sempre muito pessoalista, eu tô sempre muito egóica e eu tô sempre muito destrutiva, inclusive. É tão interessante porque nesses movimentos emocionais, né, que são disparados várias emoções, a gente consegue destruir, inclusive, aquilo que a gente sustenta no nosso ego. Às vezes a gente sustenta uma coisa tão forte, tipo assim, de um orgulho, né, de uma vaidade e tal. E quando a gente é ferido, vai no âmago da questão e vai naquilo e aquilo realmente desencadeia, eu chuto o pau da barraca, eu rodo a baiana. Então aquele orgulho, aquela vaidade, aquela pose que eu tanto protejo, naquele momento que eu sou capturado pela minha emoção, eu jogo tudo a perder, inclusive do ego, daquilo que eu sustento com tanta intensidade, com tanta força. As emoções, elas são muito importantes nesse processo. Quando a gente não considera o outro, a gente é totalmente capturado pelo recorte e aquilo vai se criando. Aquilo vai se desdobrando em situações cada vez mais complexas, a ponto de, gente, irmãos ficarem sem se falar por anos, pai e filhos ficarem sem se falar por anos. Olha como isso é sério. Às vezes a gente pergunta, por que vocês pararam de se falar? Atriz, já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais o que foi. Quando eu chego lá, eu só sei que eu não tenho que falar com ele. Eu não fico mais nem à vontade. Já faz tanto tempo que eu não falo com fulano que eu tô familiarizado com o silêncio. Mas é o seu pai, mas é sua mãe. A gente nem lembra mais, porque a gente foi capturado por aquela emoção e de tão forte que foi, apagou até o evento em si. Olha que coisa interessante, né? Isso, e o movimento de respeito à diferença, isso é super importante, né? Porque a gente tem uma coisa assim, né? A gente tem uma frase que quer dizer que eu tolero. Não, eu tolero, né? Tudo bem, mas eu lá, né? Eu aqui, ele lá, né? Eu cá, ele lá. Então a gente tem esse movimento de tolerância, né? E esse movimento de tolerância já é uma divisão, já é um apartamento, né? Já eu tô apartando com isso, né? Então a gente se divide, você fica lá e eu fico aqui. O que a gente está propondo é o seguinte: a diferença nos constitui. Quando eu identifico que o outro é diferente de mim, eu consigo ampliar esse espaço e vejo que ele tem um movimento e que esse movimento é atribuído a todo o conhecimento que ele tem sobre ele, a todo o aprendizado dele, de acordo com a vida dele, da família dele, tudo que ele aprendeu sobre o amor e sobre o mundo. Quando eu reconheço isso, eu falo, caramba, ele tem um mundo diferente do meu. Tem um local que a gente se comunica, olha que bonito, mas somos diferentes. E é porque nós somos diferentes é que eu respeito a individualidade. Que eu sei que da onde ele fala de um lugar, que uma crença, é algo que ele acredita, vem de um lugar, tem uma base, uma base de ideologia, de história de vida, né? Então é desrespeitoso quando eu quero impor a minha verdade sobre aquilo. É desrespeitoso. Né? Quando eu quero colocar aquilo, eu simplesmente desconsidero a ideia do outro e sobreponho e boto a minha em cima. Não, isso aqui é o certo, é desse jeito. Como se o único olhar fosse o suficiente para a gente ver uma coisa. E não é. Né? E não é. Então, se eu pegar, um exemplo claro assim, né? Se eu pegar esse papel aqui, ele tá assim, vocês estão vendo uma coisa. Se eu fizer assim, ó, é a mesma coisa. Vocês vão ver uma outra forma. Então é a gente olhar o mesmo objeto. Quando eu digo objeto, é causas, pessoas, né? Objetos, experiências. Eu vejo o mesmo objeto numa perspectiva diferente. E essa perspectiva, ela fala de um lugar. Aqui tem um movimento e aqui tem outro. Né? Então são mundos diferentes que podem se relacionar. E é ali que a gente cresce. Quando eu tento sobrepor o meu o tempo todo, não há crescimento. É como se eu chegasse em todas as relações com a xícara cheia. Não há espaço para colocar nada dentro. Então, os nossos filhos nos ensinam muito. Quando a gente está aberto para aquele processo de aprendizagem dele,
E a gente reconhece que ali tem um saber dele, o próprio saber, que não é só o que eu ensino, e sim o saber dele também. Isso é muito luminoso, isso é muito legal. A gente percebe que tem uma identidade que vai surgindo ali, né? Geralmente a primeira impressão é a que fica, é verdade. Mas quando a gente já amplia, então, quando a gente reconhece todas as diferenças, todas é uma coisa utópica, né? O todo, né? O que seria esse todo, né? Então a gente começa do simples para o complexo. Quando você, Tícia, se observa diferente do outro, quando você olha para o nível de complexidade que você tem, você considera assim como eu, o outro também. Porque ele é um ser humano, somos da mesma espécie, né? Somos humanos, falamos o idioma que nos comunicamos, né? A gente se olha, a gente se vê, a gente se conecta em alguma coisa, a gente tem assuntos ali que são conectados, isso é bem bacana. Então, só de você considerar a diferença, eu acho que ali já há um grande respeito, né? Então, a gente não precisa reconhecer todas as diferenças, mas quando a gente reconhece a nossa individualidade, a gente saber que a gente tem um nível de complexidade, eu acho bonito quando a pessoa fala assim pra mim, nossa, hoje nem eu tava me aturando. Ou então a pessoa diz assim, nossa, às vezes eu tô de um jeito que nem eu me suporto. Né? Olha como é legal isso. Esse é um movimento super bacana, super sincero da gente com a gente mesmo. Então, se nem nós nos suportamos, né? Por que eu não posso reconhecer que o outro também tem esse mesmo movimento? E que quando ele está se sentindo dessa maneira, ele está reativo. Qualquer coisa ele vai reagir, porque ele está sobre esse efeito de forma forte de causas e condições ao contexto ao qual ele está inserido. Esse é um ponto, assim. Quando você reconhece o seu nível de complexidade, você se olha no espelho e fala assim, cara, tem hora que nem eu me entendo, você já amplia e diz assim, por que o outro é perfeito? Por que eu parto do pressuposto que o outro vai corresponder todas as minhas expectativas e não vai errar nunca porque ele é perfeito? Se eu não sou, né? Então, quando a gente tem essa consideração, esse é um exercício muito claro, a gente pode fazer isso em meditação. Né? A gente pode depois falar um pouquinho disso. Eu vou gravar um vídeo só por meditação. Gente, isso rapidinho. Acho que não vai dar para falar tudo aqui. Vamos lá. A gente tá com o Instagram, com o YouTube, um canal no YouTube. Então se inscrevam no canal do YouTube. A gente gravou vários vídeos super bacanas, vídeos curtinhos que dá pra você ir tá assistindo toda hora, são vídeos de no máximo 5, 7 minutos, super bacanas, os vídeos estão sendo editados e a gente vai estar entrando. O nosso grande intuito é de criar um ambiente onde a gente possa trocar, onde a gente possa se olhar, onde a gente possa levar um conhecimento sobre nós mesmos a partir do nosso caminho, o caminho de cada um. E eu vou estar com vocês sempre. Tá bom? Então uma boa noite a todos, obrigada, deixem aí os comentários, tá bom? Entre no nosso Instagram, curta aí a página no YouTube e é isso, uma boa noite a todos e foi um grande prazer estar com vocês. E desculpem aí as perguntas, depois eu respondo, vai acabar aí, tá bom? Beijo!